Despertar espiritualmente é um processo. Na verdade, tudo nessa vida é um processo. Nada está acabado. Tudo está num processo de continuação, de construção, de aperfeiçoamento, de desenvolvimento. O ser humano vai despertando na caminhada, vai percebendo, vai sentindo dentro de si a sua sensibilidade. Através disso recebe orientações, impulsos, vai desvendando o seu ser, a sua essência, e consegue ter com isso uma clareza maior no olhar. Quanto mais o ser humano vai despertando, melhor se torna a sua visão, passa a ter um foco. E nesse processo, aqui na Terra, ou em qualquer plano da criação, não existe um limite. O ser humano tem sim o seu limite de até onde ele pode ir e chegar, o seu plano de origem. O ser humano nunca poderá ir além do seu plano de origem, não poderá ir para a criação primordial, para o plano divino, porque o ser humano é uma criatura limitada na sua condição. Mas mesmo na sua condição, mesmo que o ser humano retorne ao seu plano de origem, ele continua se desenvolvendo constantemente, vai aprimorando a sua visão, a sua percepção, a sua compreensão da vida, da realidade, dos acontecimentos, dos eventos e das experiências. E na verdade o ser humano precisa manter-se constantemente em movimento. É a lei do movimento explicada por Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. Uma vez que o ser humano alcança um determinado ponto, precisa se movimentar para se manter nesse ponto. Porque se vacila, retrocede, decai, volta para baixo, é como um pássaro que alcança uma determinada altitude, um pássaro que voa alto. Ele precisa depois continuar batendo as suas asas, porque do contrário desce, perde a altitude e retroage, retrocede, volta para um outro nível mais baixo. Assim é a nossa caminhada espiritual. Por isso o despertar é um processo contínuo, constante. Não acaba aqui, não acaba acolá, mas segue sempre adiante, porque tudo é movimento na obra da criação. O Criador colocou em sua obra as leis espirituais, a lei da reciprocidade ou da causa e do efeito, a lei da igual espécie, a lei da gravidade espiritual. Essas três leis movimentam toda a criação, porque essas leis fazem com que as criaturas ascendam, com que elas possam subir de um estágio para o outro, ou possam decair se não se movimentam, se não fazem a sua parte, se não desenvolvem a sua vida interior, suas faculdades. Se o ser humano enterra o talento, ele não consegue produzir nada em termos espirituais. Cristo já explicou isso há 2000 anos, através da parábola dos talentos. Diferentes servos receberam talentos. Alguns utilizaram esses talentos e teve o servo que enterrou o talento. Por fim, ele o perdeu. O que é o talento? É o espírito com suas potencialidades, com a sua força interior, com a sua vida interior, com a capacidade de autoconhecimento
e de desenvolvimento espiritual. Quem enterra este talento, esta vida interior, estas potencialidades, acaba perdendo tudo, porque chegará um momento em que os espíritos humanos terão que prestar contas. Chegará um momento em que os espíritos humanos serão pesados. E quem não conseguir se desenvolver passará por um processo desintegrador, onde restará no fim apenas o espírito desintegrado na sua consciência. O espírito ele continua existindo porque não pode ser destruído, mas a consciência, a percepção, tudo isso desenvolvido de forma errada, é deletado, é desintegrado. E o espírito volta novamente à sua inconsciência, tendo que aguardar, em algum momento, um novo processo de desenvolvimento para que aplique corretamente suas potencialidades, objetivando o desenvolvimento, a autoconsciência, a compreensão de si e do ambiente que o cerca. Então esta é a nossa função aqui na vida terrena. Estamos aqui para alguma coisa, estamos aqui para nos desenvolvermos espiritualmente, para nos conhecermos, para fazermos o que viemos fazer. E o que viemos fazer aqui? Nos desenvolvermos. Viemos para cá para alcançarmos a autoconsciência. Temos que nos tornar autoconscientes. O que é autoconsciência? O que é a autoconsciência? É o desenvolvimento no processo da vida, onde o espírito se torna conhecedor da sua essência, trabalha as suas potencialidades e se desenvolve. Isso é a autoconsciência. E isso é um processo, é uma metamorfose. O despertar espiritual é um processo que não acaba aqui ou acolá. De nada adianta despertar num determinado dia se depois o ser humano retorna à indolência, se ele adormece de novo, se ele não utiliza o seu potencial interno na caminhada da vida, buscando agregar sempre algo mais, porque precisamos sempre agregar algo mais. Esta é a nossa condição, porque nada é acabado e terminado aqui na matéria grosseira mais densa, nem em plano algum, porque se o espírito não mantiver a sua vibração, ele acaba decaindo. É assim que acontece. Tudo que o ser humano alcança, ele precisa, por sua vez, também promover a manutenção disso e utilizar as conquistas para novos passos, para um autoconhecimento ainda melhor, uma percepção ainda melhor de si e das coisas. Então, nessa perspectiva, o despertar é um processo que não acaba. Estamos aqui no nosso processo, na nossa metamorfose, em busca de algo cada vez melhor. Algo cada vez melhor, não na perspectiva do cabeção, porque o cabeção entende por algo cada vez melhor uma projeção mecânica, numa perspectiva mecânica. O cabeção, como algo cada vez melhor, ele compreende todos os sucessos deste mundo materialista, nesta mecânica reducionista do cérebro que não compreende nada além de si próprio. O que deve estar à frente no desenvolvimento do ser humano não é o cérebro, mas sim o espírito com a sua intuição. Isso é que deve governar a vida humana. Quem coloca o seu espírito à frente, governando suas escolhas, suas atitudes, suas ações, quem promove este direcionamento de forma correta,
priorizando o espírito, promove uma boa semeadura e terá inevitavelmente uma boa colheita na caminhada da vida, na metamorfose da vida, neste despertar espiritual, que é um processo que não acaba aqui ou acolá, mas segue adiante sempre na estrada da vida. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!